E aí, terceirão, tudo bem? Tudo jóia, meus queridos? Então, como prometido, o prof vai deixar para você a resolução dos exercícios das aulas 33, 34, da 35 e da 36, beleza? Vamos começar então aqui para esses primeiros casos, que são os casos das isomerias espaciais, tá? Eles chamam essa aula de isomeria espacial. Isso aí é a página 642 do teu tetra, tá? Eu vou pegar o exercício 1, exercício 2 e vou acompanhando aqui, vou resolvendo junto com vocês, beleza? No 1, ali, o que ele quer saber? Ele fala o seguinte: observe as fórmulas, né, estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela produzido em emprego como repelente para mosquitos. E ele forneceu 4 estruturas, né? E falou: considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos, não esqueça, então aqueles que têm a tal da isomeria cis e trans são os isômeros geométricos. Já vou pegar, começo analisando, tem dupla ligação, né? Ó, aqui tem carbono, dupla carbono, tá vendo? Se você olhar, esse ligante aqui embaixo e esse aqui são iguais, então não tem como dar cis e trans. Mesmo que eu inverte isso aqui, eu não consigo falar se é cis ou se é trans, não tem como. Aqui tem uma dupla também entre carbonos, ó. Dá uma olhadinha aqui no citronelal, ó. Mas esses dois ligantes aqui é um CH3 e aqui embaixo também é um CH3, então não dá aqui isômero cis e trans. Geraniolcha, ó, carbono, dupla carbono. Aqui também não dá, porque os dois ligantes são iguais. Agora, essa dupla aqui possibilita, ó, que aqui tem um carbono, aqui tem outro carbono. Aqui para cima vai ter um CH3, aqui vai ter todo esse grupo aqui. Nesse carbono, ó, tem essa parte aqui da função álcool e tem mais um hidrogênio que fica escondido ali. Então, aqui nesse caso, você tem isomeria geométrica do tipo cis e trans. Xan, e aqui nessa dupla? Ó, nessa dupla aqui não dá, ó, porque esses dois ligantes são iguais, tá? E se você pegar também aqui nesse composto, você não consegue, por causa desse anel, dessa estrutura que fechou, não consigo aqui cis e trans, beleza? Então a resposta aqui vai ser o geraniol. Você vai ter um composto ali com isomeria espacial geométrica. Então a resposta correta, a letra A. Ó, nesse exercício ainda, se você quiser ver a estrutura do geraniol, tá aí, ó. É só você pegar aqui, tá? Ó, dupla ligação, ligantes diferentes, né? Seria aí a forma cis, ó, os dois maiores aqui para baixo, os dois menores para cima. E aqui eu teria a forma trans, ó. Ele só pegou e inverteu isso aqui, ó. Só girou, beleza? Então, cis aqui e o trans ali. Esse foi o exercício 1. Por isso que eu falei antes que a resposta era a letra A. Vamos lá, número 2. Essa 2 do Enem é bem interessante, vai falar de um polímero aqui e de alguns movimentos que você tem conforme o comprimento de onda, tá? Ele contou uma historinha aqui no enunciado para você e fala que isso aqui pode causar um movimento molecular induzido pela luz, que pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada. Então aqui você tem a lâmina, ó, tá bem fininha. Ó, veja que ela está paralela aqui, vamos pensar assim, ao solo, né? E aqui ela acaba sofrendo uma movimentação, ela acaba baixando. Xan, o que será que é a explicação para isso aí? Vamos imaginar que é o polímero, né? O polímero é uma macromolécula, então tem um montão de moléculas grudadinhas aqui uma na outra, ó. E conforme esse polímero sofre uma modificação espacial, ó, como se ele ficasse mais compacto, como se ele diminuísse, né, digamos assim, toda essa tira polimérica aqui, essa plaquinha vai sofrer uma movimentação. E o que causa, Xan, esse encurtamento aqui do polímero? Dá uma olhadinha aqui nesse zoom que o próprio exercício trouxe para você, ó. Tá vendo? Isso aqui é o nitrogênio, tá? N dupla N. E aqui também o nitrogênio, ó. N dupla N. Se você olhar ali direto para a figura, você consegue identificar os isômeros aí, né? O tal do cis e do trans. Aqui eu teria o trans, aqui eu teria o cis. Aí cada isômero cis que compõe essa macromolécula, que é o polímero, quando fica na forma cis, ela acaba provocando um encurtamento. Como fica mais curto, acaba causando o quê? A movimentação dessa placa. Então tem a ver com um caso de isomeria geométrica, tá? E ali embaixo você tem as possíveis respostas, né? Que ele fala ali que o movimento vibracional dos átomos, que leva ao encurtamento e à relaxação das ligações. Não, as ligações não encurtam. A molécula como um todo, o polímero, sim,
Mas a ligação não, porque é apenas uma mudança espacial que você tem do cis para o trans. Ó. A ligação química, por exemplo, NN e o NN nesse caso aqui, ó, elas continuam com o mesmo comprimento. Não fica mais estreito, né, mais curto isso aqui, ou mais estendido, mais longo. Não, continua a mesma coisa. Então não tem a ver com o encurtamento das ligações, ok? Letra B, que é correta, ó, isomerização das ligações NN, sendo a forma cis do polímero mais compacta, né? Essa aqui vai ser a cis, ó, do mesmo lado do que a trans. Ele falou letra C, ó, tautomeria, não, para ser uma tautomeria, tinha que mudar a posição dessa dupla aqui, ela tinha que vir para cá, para lá, já não tem, ó. Ela continua aqui, então não mudou, né? Ressonância entre os elétrons π do grupo azo. O que é o azo, Xan? Azo é a parte do nitrogênio, são os azotos que eles chamam, tá? Azo seria onde tem os nitrogênios ali. Do anel aromático que encurta as ligações duplas. Não encurta, não tem encurtamento de ligação. Continua com o mesmo comprimento ali as ligações químicas. E a letra E que fala a variação conformacional das ligações N-N, que resultam em estruturas com diferentes áreas de superfície. Na verdade, aqui você não tem mudança na conformação do N-N. Ele continua N-N. O que vai mudar aqui é a conformação dos ligantes que estão ao redor do N-N. Então, é uma questão aí que envolve muita interpretação, que é o típico caso do Enem. Mas você já mata da questão que você consegue enxergar, né? O trans aqui e o cis aqui. Então, você tem uma isomerização. E uma das formas é a mais compacta. É justamente essa aqui. Como ela fica mais compacta que a cis, ó, essa plaquinha acaba baixando. Por isso que tem essa movimentação aqui, ó. A plaquinha acaba baixando, beleza? Então, a correta ali, letra B, Brasil. Olha essa 3 da UEM aí, também muito boa. É mais trabalhosa, né? O UEM sempre tem questões assim que são bem trabalhosas para o cara fazer, mas é tranquilo. Sobre os hidrocarbonetos, a saída que for correto, ó, 01, o ciclo hexa 1,3 de eno é um composto aromático, ele não fica aromático. Ele vai formar um ciclo com 6 carbonos, vai lembrar um pouquinho o benzeno, mas não vai ter a dupla simples, ele tem apenas duas duplas. Então, entre aspas, imagina aí um benzeno, que tem a dupla simples, né? Então, 3 duplas que eu enxergo no benzeno, tire uma dupla do benzeno. Esse seria o ciclo hexa 1,3 de eno. Ele não vai ter ressonância, ele não tem duplas alternadas, ó. Vamos ver o desenho dele aqui. Ó, já que eu falei ali, ó, não custa mostrar, tá vendo? Ele tem duas duplas, mas não tem a terceira, como a do benzeno. Então ali você acaba não tendo aquela ressonância, né? Ele acaba não sendo um composto aromático. Por isso que a primeira é falsa. Acho que ele falou que era aromático, né? Não, ela não é aromático, não. O A2 fala, o ciclo hexano apresenta uma conformação não planar estável, conhecida como cadeira. E agora, Xan? Quando a gente desenha no quadro o ciclo hexano, a gente faz ele planar. A gente não desenha espacialmente num quadro. Mas na prática, ele não é planar. Ele fica justamente com o desenho na forma de cadeira. Dá uma olhadinha nessa estrutura que vai aparecer para você agora. Ó, no espaço, o desenho dele é assim, ó, que traz mais estabilidade. Então a gente desenha no quadro plano, com 6 carbonos. Mesma coisa, como se lembrasse o benzeno, mas não é o benzeno porque não vai ter dupla simples, né? Mas ele fica plano igual aquele anel do benzeno. Só que na prática ele é assim. Por isso que chamam de cadeira. Tipo aquelas cadeiras de praia, espreguiçadeira, o cara fica sentado, ó, tá? Então isso é uma conformação em cadeira. Ela não é planar, ela fica espacial. Ela não serviria no plano do quadro. Então, perfeito, essa aí está correta. Olha o item 4 aí, o 2,3 de metil but2eno apresenta isomerismo cis-3, ou seja, isomeria geométrica. Vamos pegar e olhar o desenho. Ó, esse é o composto, tá vendo? Tem como ter isomeria geométrica? É impossível, né? Passa esse CH3 de cima para baixo, de baixo para cima, vai continuar a mesma coisa. Porque, Xan, não obedece à condição. Qual é a condição? Esse ligante aqui tem que ser diferente desse, e esse aqui de cima teria que ser diferente desse aqui. Eu não consigo. Então, é impossível ter isomeria geométrica nesse caso. Olha a 8 ali, ó. No but1eno, todos os átomos de carbono estão no mesmo plano. E agora, Xan? Vamos desenhar para dar uma olhadinha. Ó, tá aí, esse é o but1eno.
O exercício falou que todos os átomos de carbono estão no mesmo plano. Veja, isso aí parece que é uma questão simplesinha e fácil, mas muita gente erra. Esse primeiro carbono que você aqui, o carbono 1, tá vendo? Ele tem uma dupla ligação, né? E aqui seria uma ligação simples com o H, que está aqui um H, e outro hidrogênio aqui. Ele forma um carbono do tipo trigonal plano, que é aquele carbono com uma dupla e duas ligações simples. Toda a estrutura trigonal plana, o nome já diz, ó, trigonal plana, ela é planar. Esse carbono 2 também, ó, ele tem uma ligação lá e tem mais esse H que se enxerga aqui, ó, e tem a dupla. Então, se eu fosse ver a geometria desse carbono 2, também é trigonal plana. Então, eles estão no mesmo plano. Quando você pega agora aqui o carbono 3, ó, dá uma olhadinha, ele está ligado nesse carbono aqui, ó. Então, também está no mesmo plano. Então, até aqui, eu tenho os 3 carbonos no mesmo plano. Qual que é a diferença agora? Esse carbono que você enxerga aqui, o 3, ó, ele tem 4 ligações simples, então ele é um tetraedro. Se ele é um tetraedro, o que pode acontecer? Esse carbono que você enxerga aqui, ó, ele pode estar para frente do plano do quadro, para trás do plano do quadro. Então, eu não consigo alinhar os 4 carbonos no mesmo plano, porque o carbono 3 é um tetraedro. Então, esse carbono aqui, ó, que você está enxergando, ele vai ocupar um dos vértices desse tetraedro que eu tenho aqui. Por isso que ele não vai ficar no mesmo plano dos demais. Então, estão no mesmo plano o carbono 1, o 2 e o 3. Por isso que essa é falsa. Ele falou que todos os carbonos estariam no mesmo plano. Falsa. E o último item do somatório da UEM, que é o 16, que diz assim, ó, o 2,3 dimetilbutano é isômero de cadeia do hexano. Eu desenho os dois ali, veja se são isômeros, né? E vai dar cadeia, porque eles são hidrocarbonetos, né? Tem a mesma função. Então, não pode ser isômero de função. Então, o próximo vai ser o quê? Vai ser cadeia. Vamos verificar se são isômeros e aí sim eu posso afirmar. Tá aí, ó. Os dois têm a mesma quantidade em carbonos e hidrogênios, se você somar a fórmula molecular, né? A cadeia, aliás, desculpa, a função é a mesma, por isso que na isômero de função, ó, isso aqui é hidrocarboneto, isso aqui é hidrocarboneto. Então, o que mudou? Mudou a cadeia. Cadeia ramificada, cadeia normal ou reta. Por isso que aceita a correta. São isômeros de cadeia. Depois é só ver quanto deu o somatório ali. Ah, tá aí, ó. Eu já tenho a resposta aqui. Então, a soma deu 18. Vamos lá. Número 4. Galera, essa 4 aí ficou numa lista de exercícios que eu fiz com vocês, tá? Foi coincidência, não lembrava que tinha na apostila também. E a gente acabou fazendo lá, não esqueça. Quando você tem o composto cis aqui pela polaridade, os cloros vão puxar mais elétrons, porque os cloros são mais fortes que os carbonos, são mais eletronegativos. Então, a forma cis, ó, os vetores não se anulam. E na forma trans, os vetores se anulam. Vamos olhar o desenho aí para a gente fazer bem certinho. Olha aí a forma cis. Tá vendo? Ó, o cloro puxa elétrons, só vai para cima, e o cloro puxa elétron. Os dois vetores estão caminhando para cima, eles não se anulam. Se eles não se anulam, essa molécula aqui vai ter polos, né? Polos negativos nos cloros e polos positivos aqui nas regiões do carbono. Já nesse caso, aqui no isômero trans é o contrário, ó, o cloro puxa elétrons e o cloro puxa elétrons. Só que um vetor vem para baixo e o outro vetor vai para cima. Um anula o outro, logo essa molécula é apolar, não vai ter polo. Como essa molécula aqui é polar, ó, essa primeira, ela tem polo, o que acontece? As moléculas vizinhas ficam mais grudadas pela diferença dos polos, pelos polos opostos. Então, como elas ficam mais grudadas, aumenta a ponto de fusão, aumenta a ponto de ebulição. No isômero trans, diminui ponto de fusão, diminui ponto de ebulição. E aí é só ver lá qual que é a alternativa que completa bem certinho aquela frase. Ó, então tá aí. O cis 1,2 de cloretano é uma molécula que polar, né? Se você pegar lá vai ter polo, porque é o cis. E o seu isômero trans, que é o apolar, apresenta aqui menor ponto de ebulição, porque o trans não tem aqueles polos intensos, né? Então as moléculas ficam mais separadas. Menor ponto de ebulição por ser uma molécula apolar. Tá aqui, ó. Então a resposta é a letra E. E que é a correta aí no exercício 4 da Federal do Rio Grande do Sul. Ó, essa 5 aí é fácil para você matar, né? Porque perceba o seguinte, eu vou até chegar mais perto aqui. Vamos ver se eu não estrago muito o zoom, ó. Tá vendo esse grupo OH aqui?
ele está em negrito, quer dizer, ele está saindo aqui do plano, tá? Do computador, do plano da folha. Se você pegar esse grupo OH aqui, está pontilhada a ligação química, uma ligação simples, normal. Só que você pontilhada que ela está para trás do plano da folha. Então, aqui está para frente, aqui está para trás. Isso é um isômero espacial, né? Do tipo que? Isômero óptico, porque esse carbono aqui é quiral, ó. Esse carbono aqui tem 4 ligantes diferentes, né? Tem um CH3 aqui, tem um OH aqui embaixo, tem um hidrogênio aqui escondido ligado nesse carbono e tem mais todo esse grupo aqui, ó. Então isso aqui é um carbono quiral. Se tem carbono quiral, vai ter o quê? Isomeria óptica. Por isso que a resposta é o que, Xan? Letra A, tá ali, ó. Isomeria óptica. Isomeria do carbono quiral ou assimétrico. Olha só, e aqui o 6 que fala esse da UERJ aí, 2018, ó. Ele conta uma história para você, fala dos isômeros ópticos, tá? Considere as fórmulas estruturais planas de 4 compostos orgânicos, tá? Então, ele colocou ali 4 compostos, ó, tá vendo? E ele quer saber o seguinte, os compostos, né? Aliás, desculpa, o composto que apresenta átomo de carbono assimétrico, Xan. O que é um carbono assimétrico, né? Assimétrico é o quiral. É que ele tem 4 ligantes diferentes, que vai dar tal da isomeria óptica. Se você pegar aqui de cara, ó, é a letra A. Esse carbono aqui é quiral, ó. Aqui embaixo você já pode puxar um hidrogênio, que fica escondido. Aí lá do direito, ó, tem todo esse ligante desse carbono aqui, ó, então tem todo esse ligante. Tem um grupo amino, ó, que é o NH2 lá. E à esquerda aqui tem um CH3. Então esse carbono aqui, ó, bem da ponta da caneta, é um carbono quiral ou assimétrico. Por isso que a resposta aí, deixa eu só ver, eu acho que é a letra A, né? Vamos ver. Isso, letra A, tá aqui, ó. É o composto de número 1. É aquele que apresenta o carbono assimétrico, beleza? Um abração, galera. Eu vou continuar fazendo exercício aqui com vocês. Isso aí foram os exercícios das aulas. De só ver aqui bem rapidinho, que eu já me perdi aqui, que era a resolução. Ó, foram das aulas 33 e 34. E na sequência aqui, no outro vídeo, eu vou fazer isomeria espacial 2, que são das aulas 35 e 36. Então fica ligado aí que a gente vai lá para a próxima aula, tá? Só você acessar outro link e assistir.